os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despediam a multidão. E, despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Tomai assento, Deus abençoe. Meus irmãos, essa palavra que nós lemos, ela deixa claro, mesmo quando nós estamos debaixo da ordem do Senhor, andando na direção que Ele nos ordenou, ainda assim não impede de que o vento seja contrário em nossas vidas. Vou repetir, talvez você não entenda. Mesmo estando debaixo de ordem do Senhor, na direção do Senhor, isso não impede que o vento sopre ao contrário. Isso porque nós lemos aqui que depois de Jesus alimentar uma multidão com a multiplicação dos pães e dos peixes, ele deu ordem para os seus discípulos entrarem no barco e atravessar o mar. Olha que coisa, irmãos. E os discípulos foram obedientes, entrando no barco, e foram para onde Jesus lhes dera ordem. Eles não estavam a ele, e nem por conta própria. Eles estavam obedecendo ordem de Jesus. Entrem no barco e vão para o outro lado. E interessante, irmãos, é que Jesus despede a multidão e, ao invés de ir ao encontro deles, ele vai para um monte orar. Jesus vai ficar ali à parte, e diz a palavra que já era tardinha. Mas quando o barco estava no meio do mar e as ondas já estavam açoitando o barco, já era na quarta vigília da noite. Isso quer dizer que Jesus orava, e orava muito. Ele estava orando a noite inteira. Quando é na quarta vigília da noite, de madrugadinha, o barco começa agora a ser açoitado pelas ondas, vento forte, ondas fortes. E o que eu fico impressionado, irmãos, é que eu tenho o entendimento de que não há nenhum tipo de vento, nenhum tipo de tempestade na nossa vida que não seja da vontade dele.
nada que você passa na sua vida é por acaso. Todo vento que sopra é soprado por Ele. Ele estava ali orando, ele sabia que os discípulos iam passar por aquela tempestade, ele tinha conhecimento daquilo, e ele os ordenou a ir, era exatamente para que eles passassem por aquilo, para que ele pudesse manifestar a sua glória na vida dos discípulos. Uma coisa é certa, irmão: nada acontece por acaso. Tudo que nós estamos vivendo ou ainda vamos viver, tudo que nós estamos passando ou que ainda vamos passar, Deus está sabendo de tudo. Glória, glória a Deus. Deus está vendo tudo. Glória a Deus. E muitas das vezes não é porque estamos errados, e nem tão pouco fora da direção de Deus. Vento, irmão, sopra, é porque Deus quer soprar, e Deus só sopra vento na vida de crente forte. Crente fraco, irmão, ele não pode passar por luta nenhuma, ele desiste, ele desanima, ele abandona a igreja, ele abandona Jesus. Mas Jesus deu ordem, foi aos discípulos, ele disse: entrem no barco e vão para o outro lado, porque ele sabia, irmãos, que ali no barco tinha discípulo que ia ter medo do vento, assim como eu tenho medo, você tem medo na hora do vento, na hora da dificuldade. Não tem crente que não tem medo, irmão. Você tem medo, porque você está vendo a grande onda, os ventos contrários. Quem que não tem medo? Todos nós temos. Quando bate na porta, quando é na do vizinho, irmão, é uma coisa, mas quando é na da gente é outra. E a palavra do Senhor diz que Jesus ordenou, direcionou e permitiu, irmão, o vento. Mas uma coisa é clara, né? Aqui nessa palavra que nós lemos: ele espera, ele não vai junto, ele permite, para depois trazer também o livramento. Não importa, irmão, a força do vento, não importa o que você está passando, seu livramento está a caminho. Hoje eu quero te trazer uma palavra de conforto, de esperança. Saiba, porém, que nem sempre, irmão, o Senhor vai te socorrer na hora que você espera e do jeito que você espera. Oh, glória! Às vezes você espera de um jeito, ou na hora tal, mas Deus vai chegar. Olha que coisa, irmão, na quarta vigília da noite, no momento em que o barco estava para afundar, é no momento em que já estava perdendo a esperança. Olha como que Jesus chega, irmão. Aonde você olha e não, irmãos, é porque nós falamos e não imaginamos estar dentro do barco. Imagina você dentro de um barco, no meio de um mar, aonde você olha para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, só vê onda, vento e água, mais nada. Escuridão, porque estava de noite, não tinha luzinha, não tinha refletor. A escuridão tomou conta. Era um negócio que não tinha na imaginação dele saída. Nós vamos perecer, nós vamos morrer. Mas olha como que Jesus chega, irmão, numa hora inesperada e de um jeito que jamais, irmão, jamais ninguém imaginava Jesus chegar daquele jeito. A palavra diz que ele chegou andando sobre as águas.
fantasma? O que é aquilo que está aproximando do barco? Jesus, irmão, vai chegar. Ele só não fala a hora e nem de que jeito, mas Ele está vendo. Ele sabe o que você está passando. E na hora certa, irmão, Ele vai te surpreender. Oh, glória! Você vai ficar boquiaberto de ver o que Deus vai fazer. Ele chega andando sobre as águas, irmão. Agora fala hoje, no século 21. Depois que você sabe que eles estavam afundando, que Ele chegou sobre as águas, que era Jesus, que estendeu a mão, que pegou, é fácil, irmão. Agora eu quero viver aqueles que estão vivendo. Eu quero saber aqueles que estão passando pelo vento e que a tempestade está assolando a sua casa, a sua vida. É esse que eu quero ver. Não é aqueles que sabem da história. Eu sei da história, mas eu quero falar para aqueles que estão vivendo essa história. Você olha para um irmão, você olha para uma irmã, está aqui dentro da igreja, é glória a Deus, é aleluia, mas não sabe o que ele passa, não sabe o que ele vive, não sabe o que ele sofre, porque na verdade todos nós somos uma incógnita. Ninguém sabe o que você vive, você não sabe o que eu vivo, mas Jesus conhece a minha vida, conhece a sua vida e tem um socorro na hora certa. Ele vai chegar, Ele vai chegar. Conhecer a história é uma coisa, irmão, e ler, passar a visão, ouvir. Nós sabemos que Jesus socorreu, né? Que Jesus chegou, tiveram medo, achou que era um fantasma, não era Jesus, não é porque nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história. Agora, a história que nós estamos vivendo, que cada um de nós, irmãos, se tivesse aqui uma canetinha para escrever, e imaginar que num lugar com tão poucas pessoas, igual estamos aqui hoje, saber que tem pessoas aqui dentro, irmãos, que está cercado por uma tempestade. Imaginar que no meio de tão poucas pessoas, tem pessoa que precisa do socorro de Deus imediato, está afundando, está naufragando. O vento é tão forte, irmão, que está como os discípulos no meio do mar, na quarta vigília da noite, sem ver nada, sem ouvir nada, sem esperança de nada, porque o vento era forte, diz a Bíblia, era contrário. Não sei qual é o vento que sopra na sua vida, não sei o que é que está te movendo, mexendo, abalando, mas eu estava buscando de Deus uma palavra em cima do culto, porque Ele falou agora, eu estava saindo para cá, que o pregador não ia poder vir. Eu disse: Deus, fala com a sua igreja, só quero ser um instrumento, mas é o Senhor que conhece. Eu pastorei a igreja e não conheço. Irmãos, quantos de nós estamos juntos, mas não temos conhecimento do sofrimento da alma, da angústia do coração, às vezes até parente de sangue, né, irmãos? Somos parentes de sangue e às vezes não sabe. Mas aqui Jesus chega em uma hora, irmãos, quarta vigília da noite, andando sobre as águas. É inesperado, mas Ele chega. Eu não sei o dia nem a hora, mas Ele chega. E Ele chegou. Mas Senhor, era tão sutil
nos surpreende, irmãos, quando Ele nos traz o socorro, que às vezes a gente pensa até que não pode ser isso. Eu vou dar uma experiência com irmãos, um testemunho meu. Eu tinha uma sociedade numa retífica, e eu fazia muito serviço para oficina mecânica, serviço de motores, e eu peguei cheque de terceiro e tal, passei para frente, às vezes passava, você ia lá fazer um motor, dava um cheque, pegava seu cheque, dava para autopeça, dava para outras pessoas, passava, repassava o cheque. E aí eu pego, irmãos, estava na igreja, o Senhor usou um mensageiro e disse: olha, veio assim até mim, falou assim: eu posso te dar um recado de Deus? Eu disse: pode. Eu disse: larga aquela sociedade, não quero você naquela sociedade. Eu desfiz da sociedade e com isso ficou muito cheque para lá, para cá, e meu também. E veio uma dificuldade, porque eu fui comprar minha casa e comprei, gastei tudo que tinha para comprar a casa, e um aperto danado, e o trabalho, já mudei de serviço, não era mais o que eu ganhava, eu não tinha mais dinheiro, aquela luta, irmão. Aí quando vai fé, as coisas tão difíceis, mas tão difícil, aí chega um cidadão lá na porta, com um cheque meu, e disse para mim: olha, o seu cheque voltou. Eu disse: rapaz, não dá para você esperar um pouquinho, até eu ver o que eu faço para arrumar, para pagar. Eu disse: não, eu não posso esperar. Eu falei: mas você pode pelo menos deixar esse cheque aqui comigo? Não posso também. Aí eu anotei o valor do cheque, o valor do cheque escrito. E meu Deus, vou orar. Subi para o quarto e fui orar. Orei, chorei e desci. Quando eu estou lá embaixo, quando é fé, chega um outro. Olha para você ver como que Deus veio no teu socorro. Chegou um outro. Aí chegou um outro cidadão, parou e disse: olha, voltou um cheque seu que você me passou, de terceiro. Eu falei: meu Deus, mas quanto mais a gente ora, mais o capeta aparece, mais o cão levanta. E agora? Estou orando para Deus me dar uma saída, chegou outro. Aí o outro era um cheque maior, irmão. Eu falei: Jesus, e agora? Irmão, eu olhei para o cidadão e disse para ele: porventura, só pode deixar um cheque comigo, para me ir buscar, para mim poder ir atrás, para me resolver? Ele disse: posso. Largou o cheque comigo. Aí eu pego o cheque, irmão, e vou atrás do cidadão que me deu o cheque. Tenta entender para você entender como que Deus socorre. Aí eu fui atrás do cidadão que tinha me passado o cheque da oficina. No momento que eu chego lá, que eu abordo ele, tudo bem, tá, e aí? Que eu falei: olha, o cheque voltou, rapaz, que você me passou. Eu falei: ih, rapaz, agora eu estou sem condição nenhuma. Não tem jeito de fazer nada. Você tem que me aguardar aí um tempo. Eu falei: meu Deus. Aí eu saí assim de cabecinha baixa, porque eu fui montar na moto, ele me chamou de volta. Ele disse: vem cá, eu tenho um outro cheque aqui. Será que dá de eu te passar ele e depois você pega e me dá o troco? O dele é maior do que o meu, do que eu tinha para receber dele. Eu disse: vai, pode, eu vou, depois eu pego um serviço. Irmão, que eu chego lá em casa, que eu fui olhar o tamanho do cheque, era a quantia exata da minha outra dívida do meu. O cheque que eu fui receber era menor do que o meu. O que eu devia era maior. Aí o homem não tinha para me pagar, me deu um maior do que o que eu fui receber, para poder pagar depois. Quando eu cheguei no valor exato do que eu devia, o homem não me deu prazo. O outro me deu prazo até para ganhar mais um pouco. Então Jesus entra numa hora, irmão, que você não espera, você não entende. Eu orei, chegou foi outro dia, do outro cheque sem fundo. Mas Deus já estava trabalhando naquele
para nos alcançar, para nos livrar. O socorro de Deus, ele é tão presente na angústia, irmão, que quando ele diz: se és tu, deixa eu ir ter contigo. A Bíblia diz que ele foi. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco e andou e foi lá. Quando estava quase chegando perto de Jesus, eu creio que era quase chegando, porque Jesus certamente não ficou parado, continuou indo e ele viu. Então ficou muito perto, porque diz a palavra que quando ele deu conta do vento forte, ele teve medo e começou a afundar. Mas a palavra diz que Jesus estendeu a mão e pegou ele. Glória a Deus. Então isso é sinal, irmão, de que no momento da angústia Jesus estava tão perto dele que só estendeu a mão. Isso quer dizer para mim e para você, irmão, que Jesus não está distante de nós. Ele está perto, e o socorro dele é presente. O socorro dele é presente. É um passo que Jesus vai te pegar. É um estender de mão, né? Está no alcance. Nós estamos no alcance do socorro de Deus. Não tem nenhum de nós que está fora do alcance do socorro de Deus. É perto. E a palavra de Deus diz que muitos dizem que Pedro andou na ida, né? Mas a palavra de Deus não fala, ele andou na volta, irmão. Com Jesus, ele só tirou ele do buraco. Depois vamos junto andando no barco. Aí quando ele entra no barco, irmão, todos ficaram maravilhados. Sabe o que essa história quer dizer? Que todos estão esperando o resultado da minha vida e da sua vida. E na hora que o socorro de Deus chegar, irmão, todos vão ficar maravilhados, porque você vai entrar no barco com Jesus. Você vai estar andando com Jesus. Deus vai estar do seu lado na hora mais difícil. Na hora mais difícil você vai estar andando com Jesus. E quando ele entra no barco, diz a palavra que os outros dobraram os joelhos e o adoraram e disseram verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente. Porque isso que aconteceu aqui aos nossos olhos é algo de nos fazer ficar maravilhados. Todos vão ver. Jesus não quer ficar escondido, não. Jesus quer ser visto na sua vida. Louve a Deus por esse vento contrário. Louve a Deus por essa dificuldade. Louve a Deus pela tempestade na sua vida, porque Deus te escolheu para isso. Não é por acaso, não. Ninguém passa pelo que passa se não é pela vontade de Deus. Crente fraco não passa luta nenhuma. Crente fraco vem para a igreja uma bênção. Todo dia, não tem nem testemunho para dar, porque não tem nada. Mas como que Deus vai mostrar a sua glória se não for por intermédio de uma tempestade? Se não for por uma luta? Quem tem vitória sem lutar? Ele quer mostrar que Ele é Deus. Que Ele me escolheu, Ele te escolheu. Glória a Deus. Para sermos servos. E servo não é só na bonança, não. Servo em todo o tempo. Glória a Deus. Se a coisa está boa, glória a Deus. Aleluia. Se a coisa está difícil, glória a Deus. Porque Deus vai te socorrer na hora certa. Amém, irmão? Aleluia. A sua vitória vai chegar. Aleluia. Só não sei de que jeito. Você viu a vitória do Jonas? Irmão, é impressionante a vitória do Jonas. Lança-me no mar. Lançado. Vem um grande peixe e pega Jonas e vomita na praia. Ô táxi abençoado. O táxi não, hoje é Uber. Olha o Uber abençoado, hein? Deus mandou um Uber pegar o homem
É meu. Deus está preparando, irmão. O seu Uber está chegando. O Uber chega na hora que ele está afundado. Está sem ar, está morrendo. Crente que está sufocado aí, fica em paz. Aleluia. Olha o conforto que era em 3 dias no vento do peixe. Não é muito bom não, mas esse negócio de Uber é muito barato não. Mas você que está passando por essa luta, irmão, eu vim hoje foi só para isso. Aleluia. Mais nada. Ah, enfermidade incurada. Ah, dívida impagável. Ah, marido sem saída. Uma mulher sem saída. Filho sem dar jeito. E a gente tem um ditado que fala só Jesus. Ainda bem que é só Ele mesmo. Glória a Deus. Ainda bem que é só Ele mesmo. Você que precisa só de Jesus, fica de pé. É só Jesus. E é Ele que vai nos socorrer. É Ele que vai estender a mão. Oh, glória. É na hora certa, é no dia dele, no tempo dele. Mas uma coisa é certa. Ele vai te socorrer. Parece que eu até senti aí um coração dizendo: quando? Quando, né? Meu Deus. Obrigado por me fazer ouvir este coração. Superrados. Alguém sussurrou dizendo: quando?